Então, mais um ano se encerra, né? Depois que bater meia-noite, aí eu acho que eu vou fechar a live. Mas queria falar uma última coisa antes do ano se encerrar, né? Eu não quero falar isso depois de meia-noite para não dar um clima baixo astral. Depois da meia... Tem uma coisa que eu vejo muito em filmes e séries, que eu percebi que tem mais em filme e em série do que na vida real, pelo menos na realidade do postileiro, mas que funciona muito na realidade. Vou explicar. Sabe aquele momento em que geralmente é um casal, mas não se exclui a um casal essa ocasião. Não se restringe a um casal. Sabe aquele momento onde dois personagens têm conflitos entre eles? Não conflitos antagônicos, de tipo, um seu vilão, outro seu herói, mas, sabe, uma mãe que tem uma rixa com o filho, irmãos que têm problemas de convivência, um casal que está com algum problema. Sabe quando chega um certo momento do filme, da série, onde aquelas pessoas elas acabam ficando muito juntas no sentido tipo assim, ficam num lugar onde elas não podem sair, elas têm que meio que conviver à força. E aí surge aquele momento de tipo assim, eu tenho que te contar um negócio. Aí a pessoa se liberta, ela conta algum segredo, conta alguma coisa que ela precisa muito contar, algum sentimento guardado e tal. Aí, como eu tava falando, a pessoa conta um sentimento guardado e tal, sabe? E aí parece que a relação daquelas pessoas, seja mãe e filha, seja casal, amigo, irmão, tanto faz, engata pra frente. Eu percebi que isso, na verdade, é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer, pelo menos na realidade onde eu estou inserido. E é uma das coisas assim, mais libertadoras que tem. Ao longo dos anos, apesar de eu não ser um cara velho, sou bem novo para falar a verdade, mal completei meus 20 anos, eu percebi que as pessoas, quando elas externam isso, elas destroem barreiras de convivência que vão se estabelecendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, você é casado, ou convive muitos anos com a sua mãe, com seu pai, algum colega de quarto, algum irmão que você tem alguma rixa, tanto faz. Um filme até que fala sobre isso, não fala sobre isso, mas aborda esse tema, aborda, mesmo que brevemente esse tema, é o Esqueceram de Mim, quando o Macaulay Culkin, acho que é assim, né, o nome do autor, ele vai na igreja, na missa, né, no Natal, aí tem um velhinho lá, o velhinho senta do lado dele, é um velho que os outros acham que ele é assassino e tal, que ele é um cara do mal, assim, porque ele é fechadão. E aí ele fala com o Macaulay Culkin, porque eu vim aqui para ver minha neta, ela tá cantando ali e tal, mas eu só vim ver ela, não vou lá falar com ela não. Eu tô só vendo ela aqui do banco e não vou lá falar com ela não, porque o pai dela, que é o meu filho, né, a gente é brigado e tal. E aí o velho vai falando os negócios pro garoto, tipo assim, cara, você tem que conviver com a sua família e tal. Aí o Macaulay Culkin vai escutando, né? Aí ele fala a mesma coisa pro velho. Por que você não reata seu relacionamento com o seu filho? Aí ele, porque eu e meu filho a gente brigou, eu acho que ele nem quer mais me ver e tal. E é uma cena assim que me tocou. Eu vi essa cena esses dias, me tocou muito, porque eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer isso. Tipo, ter algo com alguém, assim, uma rixa, algo que impede a convivência. Eu chegar uma pessoa, fulano, me desculpe. Eu errei, eu sei que eu errei. E sem aquela falsa vontade de pedir perdão. Que é você chegar assim, eu errei, mas você errou mais. Não, não, não. Eu errei. Eu sei que eu fui grosso aqui. Eu sei que eu falei o que não devia ali. Eu sei que cometi um erro aqui. Me desculpa. Você é uma pessoa muito importante para mim e tal, que não sei o quê. Eu tive essa oportunidade e fiz isso algumas vezes.
E eu percebi que as pessoas não têm o hábito de fazer isso. Eu não tenho o hábito. Eu não tô falando isso como se eu fosse o cara que fizesse isso facilmente. Mas eu percebo que hoje em dia existe uma cultura de não de achar constrangedor criar laços. Ou melhor, restabelecer laços. A gente acha que quando uma pessoa erra com a gente tem que logo afastar de vez, sai da minha vida, não fala mais comigo. Homens e mulheres estão assim, né? Bastante rancorosos, bastante, sabe, duros do coração. E muitas famílias estão se afastando, assim, sabe? Muitos filhos de seus pais, filhos de suas mães, muitos casais se separando, se divorciando, por causa de um erro que um cometeu, que o outro cometeu, por causa da barreira, da falta de intimidade que vai se criando ao longo dos dias, das semanas, dos anos. E todo mundo fica extremamente constrangido em tentar reatar laços, sabe? Tipo, chegar na esposa, no marido, no filho, na mãe, no pai. Desculpa. Olha, eu te amo, sabe? Parece que é um monstro. Parece que é um elefante mesmo, assim, no meio da sala, que as pessoas querem forçar ignorar. As pessoas, elas acham muito mais fácil, por exemplo, terminar um relacionamento e iniciar tudo de novo, toda aquela construção da intimidade, da confiança, com um completo desconhecido, com uma completa desconhecida, do que tentar restaurar laços com uma pessoa com quem você jurou amor, jurou fidelidade, jurou confiança. As pessoas preferem fazer isso com estranhos ao invés de fazer isso com suas próprias esposas, com seus próprios maridos, com seus próprios filhos, com seus amigos de infância. Sabe? É uma cultura da destruição, da morte. E esse ano, quantas pessoas não estão por aí agora assim? Sabe? Cada um na sua casa. Não quero falar com o Cicrano, não quero falar com o Beltrano. Eu vou superar o Beltrano. Ele não é mais meu amigo, não é mais minha namorada, não é mais meu namorado, não é mais minha amiga. É uma cultura da destruição de relacionamentos que a gente vai desenvolvendo e a gente nem percebe. A gente disfarça isso como se fosse desapego emocional, porque a gente acha que tentar restaurar laços é carência afetiva, sabe? Tentar restaurar laços é dependência emocional. Criou esse jargão, se desenvolveu de uma forma tóxica no nosso imaginário, que a gente acha que qualquer coisa é dependência emocional. Eu lembro de esse ano ter visto um vídeo do Leon lá do Coisa de Nerd. Eu não acompanho ele, mas eu vi um corte dele falando, né? Ele falando alguma coisa na live assim, alguém perguntou assim, se a Nilce morresse, Nilce é a esposa dele, né? Se a Nilce morresse, o que você ia fazer? Aí ele parou por uns 2 minutos, mais ou menos, e falou assim, cara, eu não sei como é que eu ia viver se a minha esposa morresse e tal. Aí, algumas pessoas no chat da live lá, comentaram assim, nossa, que isso, Leon? Você é um ser humano, você tem um valor, se dê mais valor e tal, você não precisa ter dependência emocional porque você é um cara incrível e tal. Tipo, as pessoas estavam falando, não é que as pessoas estavam atacando ele, as pessoas estavam tendo uma boa intenção, sabe? Tipo, dando apoio emocional a ele e tal. E ele foi lá e falou de uma maneira super séria. Cara, não é que eu tenho dependência emocional na Nilce. É que eu estou há 15 anos casado com ela. Eu e ela temos uma vida junto, construímos coisas juntos. Nós crescemos como pessoas profissionais, espiritualmente, para quem tem uma religião, juntos. Nós nos fizemos um só. Não existe eu e ela separados. Nós somos um só. E ele nem é um cara religioso, pelo que eu percebi, assim, ele parece que não tem religião. E ele entende mais o casamento do que muitas pessoas que têm religião. Porque ele entendeu que 2 pessoas juntas não é qualquer coisa, não é um mero contrato social. Aquilo tem um significado transcendental. E as pessoas jogam os laços que elas têm, não estou falando de casamento, tá? Mas todos os laços, as pessoas jogam os laços que elas têm fora de uma forma extremamente rasa, vazia. E sabe o que é mais engraçado? Isso vem disfarçado de uma filosofia de vida
de um entendimento de que, não, eu estou evoluindo espiritualmente, psicologicamente. E o engraçado é que essas pessoas que falam aquelas frases que eu odeio, odeio. Amar é deixar ir, seja desapegado e tudo mais. Essas pessoas que falam essas coisas são as primeiras a se ofender quando alguém utiliza elas como se elas fossem uma ferramenta. Então, eu não quero ter responsabilidade emocional, eu não quero ter responsabilidade sobre os sentimentos dos meus amigos, da minha namorada, da minha esposa, dos meus pais, mas eu quero que eles tenham comigo. Eu quero utilizar deles, eu quero me satisfazer com a garota que eu tiver, eu quero satisfazer sexualmente, afetivamente com a garota que eu tiver, eu quero me satisfazer emocionalmente com os meus amigos, fazer eles me divertirem o máximo que puder, como se eles fossem bobos da corte. E quando eu não tiver mais afim, eu quero descartar eles, sabe? Tipo, como se as pessoas fossem objetos que você utiliza e descarta depois. E o que eu quero dizer com tudo isso, para finalizar antes de bater meia-noite, não ficar esse clima de bosta, é que você que está aí vendo a reprise, provavelmente, porque não tem quase ninguém ao vivo, só deve ter o Márcio. Você que está ouvindo, seja na reprise, seja ao vivo, tanto faz. Não faça isso com você. Você, sem perceber, você está se isolando do resto das pessoas. Dos seus amigos, da sua esposa, do seu marido, das suas amigas, dos seus filhos, dos seus pais. Esse ano eu acabei perdendo algumas pessoas. Tanto literalmente, né? Elas partiram, morreram, faleceram, quanto metaforicamente, né? Não se encontram mais na minha vida. E o que existe em comum nos dois tipos de perda, a literal e a metafórica, é que ela continua sendo perda. A pessoa não faz mais parte da sua vida. E um pedacinho de você vai embora junto com elas. Porque você não é o que você é quando está sozinho. Nem é o que você é só quando está no trabalho. Você é a junção de todas essas pessoas. O que você é no trabalho, o que você é no seu casamento, o que você é como pai, como filho, como profissional. Então, quando você perde alguma coisa, uma profissão, um casamento, uma amizade, um familiar, você perde um pedacinho de você. E o brasileiro vai se acostumando com isso e vai se amargurando com o tempo e ele nem percebe. Então, esse discurso é vazio, vago, e isso só te destrói com o tempo. Eu escrevi um negócio no meu diário, eu me habituei a escrever diários por causa da memória. Vou ler aqui uma frase que eu escrevi no meu diário antes da meia-noite. Ó. Sou o maior hipócrita do mundo dizendo isso, mas continuo dizendo, siga em frente. O tempo é a cura e a vida é o remédio. Minha única dica / conselho é, não brigue com quem você ama. O ressentimento e o afastamento é um sabor que só amarga um tempo na sua boca. Essa é a realidade. Não deixe para amanhã para falar com aquela pessoa que você ama, para mandar mensagem para os seus pais, nem para ninguém. Fale hoje, tá bom? Não deixe 2026 começar assim, com ressentimento, com amargura, com distanciamento. Tá bom? É isso.